amados? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Eu gosto muito de ler o livro de Josué. Me chama muita atenção e eu gosto muito. Outro dia eu preguei no capítulo 6 e hoje eu vou pregar no capítulo 7 para a honra e glória do Senhor. Amém? Que diz assim: e transgrediram o texto é o pecado de Acã. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel. Falou-lhe, dizendo: sobe e espia a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba uns 2.000 homens, uns 2.000 ou 3 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Saberim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizestes passar este povo do Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazerem passar, antes nos tivesse contentado em ficar além do Jordão. Até aqui que o Senhor nos abençoe. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, Papai, aqui estou, meu Deus, na tua presença, diante desse altar. Esse altar não é meu, esse altar é teu, Senhor, ele te pertence. Eis-me aqui, meu Deus, diante dele para falar não de mim, mas do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha me usar nesta noite, que tudo que eu venha falar, que venha ser para a edificação da igreja. Se tiver 1 milímetro que seja da carne, que o Senhor repreenda, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, aqui estamos diante da história, estamos diante do pecado. Vamos falar do pecado. Aqui eu preciso voltar a alguns versículos do capítulo 6 da história de Jericó, para que os irmãos entendam que ali o Senhor avisou, esse texto que foi lido, de Acã desobediente, pecou. Então o Senhor já tinha avisado, porque o Senhor falou assim, lá em Jericó, quando foi para eles invadir a cidade de Jericó, o Senhor tinha falado assim lá no versículo 17 do capítulo 6 de Josué. O Senhor tinha falado assim: porém a cidade será anátema. Anátema, no dizer deles, quer se dizer, é pecado, é abominável, não podemos tocar, é amaldiçoado, que é a palavra anátema.
Aqui Jesus, ele disse ainda no versículo 6 de Josué, na história de Jericó, ele falou, olha o que ele falou. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e toda a sua família. Olha o que o Senhor falou. Quando eles foram ali invadir aquela cidade de Jericó, o Senhor falou para eles: não toca em nada, não tira nada, não carregue em nada, porque tudo é anátema. Somente a prostituta Raabe se salvaria, e mais nada. Aqui o Senhor deixou bem claro no versículo 17 do capítulo 6, que só tiraria de Jericó a prostituta Raabe. Mas ali vem aquele negócio, o pecado. Aquela pessoa que pensa que Deus não vê tudo, aquela pessoa que pensa que Deus não enxerga tudo que nós fazemos, aquela pessoa que pensa que eu vou fazer aqui uma coisinha e vou esconder e ninguém vai saber, Deus não está vendo, fica por isso mesmo. Aqui Acã, quando eles invadiram a cidade de Jericó, Acã pegou, ali Acã viu as coisas, ele viu uma capa. É porque eu não tô presente o versículo, quantos quilos de ouro tinha na capa. Mas ali Acã pegou, na invadição de Jericó, Acã pegou uma capa, pegou uns quilos de ouro, pegou uns quilos de prata e levou. E ali o Senhor deixou que eles invadissem a cidade, deixou que eles fizessem o que tinha que ser feito, e ali Acã escondeu essas coisas. Depois os irmãos podem ler no texto, que é porque é um texto comprido, que os irmãos vão ver. Acã pegou algumas coisas, que era uma capa, que dava um tanto de ouro, pegou umas pratas, pegou umas coisas e levou e colocou na tenda dele. Aquelas pessoas que pecam e diz assim: eu vou ficar calado, eu não vou confessar meu pecado, porque o Senhor não está vendo, e Ele tem muita coisa para fazer, Ele não vai nem ver isso aqui. Então eu vou fazer isso. E Acã pegou e fez. Ali eles tinham saído, meus irmãos, daquela vitória que era invadir a cidade de Jericó, com tudo, eles estavam a todo vapor. Mas ali o Senhor que vê tudo e que não dorme, ali eles tinham uma cidade pela frente chamada Ai, que agora ali eles tinham que invadir aquela cidade, eles tinham que fazer com ela, assim como eles fizeram com Jericó. E ali Acã já tinha pegado as coisas, Acã já tinha catado as coisas e já tinha levado. E ali quando o Senhor deu ordem para eles invadir aquela cidade chamada Ai, ali Josué não sabia que Acã tinha pegado. Meus irmãos, quando o pecado, quando ele é incubado, o pecado, quando ele fica calado, quando você fica calado, com o seu pecado calado, ele é mais perigoso do que um pecado feito a olhos vistos. Eu quero que vocês entendam nessa noite que esse texto quer nos dizer, meus irmãos, que através de um pecado, um que peca, contamina toda a família, contamina o povo todo. Então ali Acã tinha pegado aquelas coisas. Josué, que era o comandante, que ali quando Moisés morreu, Josué foi quem ficou comandando aquele povo. Josué não sabia. Então ali Josué mandou os homens ir lá, assim como ele fez para trás em Jericó. Eles foram e disseram: tem pouca gente, não precisa mandar muitos homens não, que ali é pouca gente, é pouco povo, nós já damos com a vitória. Ali vocês veem que no capítulo 6, quando Raabe falou para os espias, ela falou que estava todo mundo com medo deles, estava todo mundo tremendo com medo deles. Então eles estavam com toda vitória, eles estavam com todo vapor. Mas aí o Senhor que vê tudo. Ali Acã pegou as coisas que não era para ter pego, que o Senhor falou: você coloca fogo em tudo, não pega nada dali. Ele tinha pegado e tinha escondido embaixo de sua tenda. Lá ninguém sabia, só ele e a família dele. Então ali, meus irmãos, quando o Senhor deu ordem para Josué e aquele povo invadir a cidade de Ai, que Josué deu andamento ao invadir a cidade, que foi, perderam a batalha.
Ali ainda morreu 36 homens, a Bíblia diz. Depois, se os irmãos quiserem ler, é porque é muito grande, mas está tudo aqui. Morreu 36 homens ali, a Bíblia diz, e eles perderam. Ali Josué ficou indignado, Josué ficou sem saber o que estava acontecendo. E ali Josué prostrou o rosto no chão, rasgou suas vestes. A Bíblia diz que ele ficou o dia inteiro orando ao Senhor e reclamando e dizendo: Senhor, por que o Senhor fez isso? Deus poderia ter punido só Acã naquele momento, mas Deus fez aquela multidão todinha perder a batalha. Todos eles perderam a batalha. É assim, meus irmãos, que acontece na nossa vida, que nós somos uma família. Quando nós estamos fazendo coisa errada, às vezes por causa de a nossa petição, o Senhor não manda a nossa bênção. Às vezes a nossa bênção não chega em nós por causa de mantê-lo dentro da igreja. Às vezes a bênção do Senhor não chega até nós por causa da nossa desobediência. Que o Senhor fala não pega e nós vai e pega. O Senhor fala não faz e nós vai e faz. Porque ali o Senhor já tinha avisado para Acã. Aquele povo todo, ninguém desobedeceu, mas Acã, sozinho. Deus poderia ter punido ali só ele. Mas ali aquele povo todinho de Israel perdeu aquela batalha. E ali Josué se preocupou e ficou desgostoso. E ali Josué falou: Senhor, por que o Senhor fez isso? Nós já ganhamos uma vitória ali em Jericó, fomos vitoriosos, e agora o Senhor nos bota para passar por isso. Como é que, quando souberem disso, como é que vai ficar nosso nome? Todo mundo vai rir de nossa cara. E o teu nome, Senhor? Porque ali Deus, todo mundo sabia da fama deles, todo mundo tinha medo, todo mundo sabia quem era o Senhor. Então ali Josué falou: e o teu nome, Senhor? E ali Deus disse que Deus só fala na hora que ele vê que você está desesperado, na hora que você está precisando realmente de uma resposta, ele chega e fala. E ali o Senhor chegou e falou para Josué: levanta-te. Meus irmãos, quando o Senhor diz levanta-te, ele está falando para nós se pôr na posição. Ali quando o Senhor fala com nós, quando o Senhor falou com Josué ali, levanta-te, ele quis dizer, toma posição, vai ver o que está acontecendo. Aí ele disse assim: vocês pecaram. Ele não disse Acã pecou, ele disse assim: vocês pecaram e agora eu o amaldiçoo. Você vai procurar quem foi que fez, você vai procurar, e ali aquela pessoa será queimada, será punida, para poder o Senhor operar. Olha o quanto, meus irmãos, aqui nesta noite eu quero que vocês entendam o quanto o pecado incubado, o quanto o pecado que você peca e fica calado, podendo se confessar diante de Deus, podendo botar para fora, podendo se santificar na presença do Senhor, você fica calado, ali trazendo maldição para a sua família, maldição para a sua casa, maldição para o seu trabalho, maldição para todos que estão à sua volta, maldição para quem estiver com você. O pecado é uma coisa triste. Você vê que o Senhor Jesus falou: e eu o amaldiçoo. Primeiro que foi desobediência, depois era pecado. Eles não podiam tocar no que estava ali. E ele desobedeceu e tocou. E por causa de olha quantos morreram, 36 pessoas. E depois eles ainda iam ficar com o nome, não valia nada, estavam tudo em cima, daqui a pouco já estava lá embaixo por causa do pecado de uma pessoa. Você pode ver que ali a história de Jonas, quantas pessoas não iam padecer naquele rio, quando aquele barco afundasse, por causa de Jonas, da desobediência de Jonas. Você vê vice-versa também ali Noé, quando ele construiu a arca. Só Noé era justo, e Noé salvou toda a família dele. Então por causa de por causa de sua pessoa, sua família deixa de receber a bênção, deixa de ser abençoado e deixa de viver as glórias do céu por causa da desobediência. E às vezes a pessoa está ali pedindo, implorando, pelejando, e por causa de a bênção não chega.
E assim é na casa do Senhor também. Por isso que nós devemos, meus irmãos, viver em comunhão. Nós devemos viver prestando atenção o que é que nós faz na nossa vida. Nós devemos todo dia fazer uma repaginada na nossa vida e pensar: Senhor, tem alguma coisa que eu penso que não é pecado e está atrás de mim atrapalhando de eu receber a tua bênção? Nós temos que fazer isso. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus diz que Raabe também, por causa dela, ela salvou a família dela. Então isso quer nos dizer, meus irmãos, que por causa de sua casa toda entra na perdição. É tanto que quando nós aceitamos Jesus na nossa casa, nós damos exemplo de crente, de filhos de Deus, ali vai se convertendo de um até o último. Lá na minha casa mesmo vai ser assim, para a honra e glória do Senhor. Na casa da minha mãe foi assim. Quando minha mãe se converteu, meu pai não queria nem saber. Nós somos 11. Hoje só tem, acho que 3. E minha mãe falou: Senhor, o Senhor não vai me levar enquanto eu não ver todos os meus filhos nos teus caminhos, fazendo a tua vontade. E quando ela foi difícil. Antigamente era difícil, e ela foi e ficou. E hoje a casa dela quase toda está salva para a honra e glória do Senhor. Então o que eu estou querendo dizer nessa noite, meus irmãos, é que nós, por causa de todos perecem. Por causa de todos pagam o preço, assim como esse povo. Então ali Josué, aí o Senhor falou para Josué: vai e procura de tenda em tenda aonde está o pecado, porque vocês roubaram. Ele não disse ele roubou, vocês roubaram, e por causa disso eu amaldiçoo, não tem vitória. Olha o que o Senhor falou, por causa de porque Deus é justo. Ele poderia dizer assim: eu vou punir só Acã, porque Acã que roubou, Acã que fez a coisa errada, então eu vou punir só ele. Mas não, o Senhor fez isso que é para nos mostrar como podemos ser na presença do Senhor. Então ali Josué saiu a mandado do Senhor de tenda em tenda. Quando chegou em Acã, quando chegou na tenda de Acã, aí o Senhor falou que tinha sido Acã. Aí o Josué perguntou, aqui ó, está dizendo aqui: e fazendo chegar a sua casa, o homem por homem foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zebde, filho de Zara, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, te peço glória ao Senhor, Deus de Israel. Fez confusão perante ele e declara-me agora o que fizeste. Não me esconde. Respondendo Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, agora aqui vai dizer quantos quilos tinha a capa. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de peso, de 50 ciclos, cobicei-o e tomei-o, e eis que estão escondidas na terra no meio da minha tenda, e a prata e o ouro debaixo. Quando eles, talvez, meus irmãos, se Josué ou se Acã tivesse, talvez se ele tivesse, a Bíblia não diz, mas talvez se ele tivesse, na hora que ele pecou, ele tivesse reconhecido o pecado dele, chegado em Josué e contado o que tinha acontecido, talvez o Senhor tivesse poupado ele, talvez o Senhor não tivesse feito diferente. Mas não, ele escondeu. Ele quis esconder, e abaixo dos olhos do Senhor não se esconde nada. Abaixo dos olhos do Senhor não fica uma vírgula que não seja vista. Que nós esteja sabendo e que esteja ciente disso, porque no meio de tantos homens, o Senhor viu o que ele fez. Mas só que às vezes nós nos enganamos. Olhe bem, nós nos enganamos pensando que o Senhor está enganado, e quem está enganado é nós. Porque o Senhor ninguém engana. Agora nós se enganamos.
Que Deus já fez eu esquecer. Não fez, não esqueceu não. Depois que eu li esse texto, meus irmãos, eu já busquei tanto atrás se tem alguma coisa para me arrepender. E já teve várias que eu me lembrei e me arrependi. E teve várias que ainda vou me lembrar, mas eu já pedi perdão antecipado também. Já. Então, ali Josué pegou, olha só. Josué mandou que fosse a tenda de Acã. Pegou o ouro, pegou a prata, pegou a capa e ali ele mandou queimar. Queimou a mulher, queimou os filhos, queimou até as vacas e o jumento da tenda de Acã. Só para você ver o quanto que o pecado é perigoso na nossa vida. O quanto que o pecado contamina o ser humano e contamina o que está perto do ser humano. Por isso que nós não podemos andar em lugares errados e andar com pessoas erradas, porque ali nós se contaminamos. Nós só temos que andar segundo a vontade do Senhor, aonde agrada o Senhor, e todo dia nós temos que dizer: meu Deus, guia nossos pés pelo caminho certo e não pelo caminho errado. Porque se nós começar a andar com pessoas erradas, escutar pessoas erradas, num dia nós ficamos assim, no outro dia nós já estamos mudando de ideia. No outro dia, nós, em vez de orar, nós já vamos mais um pouquinho. E é assim que é a nossa vida. Então, o pecado, ele contamina o ser humano e ele contamina quem está perto do ser humano. Então ali o Senhor mandou que queimasse, Josué mandou que queimasse, a mando do Senhor, que queimasse tudo. Ali foi queimado Acã, foi queimada a mulher, foi queimado os filhos, foi queimado o jumento, as vacas, a tenda, tudo que ele tinha, tudo que pertencia a ele foi queimado por causa de um pecado não confessado. Por causa de um pecado que não foi chegado ali adiante de Josué, porque ele podia ter chegado adiante de Josué e ter dizido: Josué, eu peguei, eu não aguentei, minha carne é fraca, mas estou aqui confessando, me ajude. É isso que nós temos que fazer, é pedir ajuda. Quando nós não podemos sozinhos, nós temos que pedir ajuda. Porque o Senhor deixou nossos líderes, o Senhor deixou para que nós, quando nós não estiver podendo, nós peçamos ajuda, que eles vão nos ajudar. E ali ele não fez. Então ali, mesmo que o Senhor, a Bíblia não diz se o Senhor salvou ele, mas a Bíblia diz que ele foi punido, porque Deus é justiça. Mesmo que você faça uma coisa e que você se arrependa, mas ainda vai ter a punição, que é para você ver que o Senhor, ele faz, ele pune, ele tira, ele bota, ele mata, ele cura, ele faz tudo. Então nós não devemos, meus irmãos, brincar com isso. Nós não devemos, às vezes nós estamos pedindo: ai, meu Deus, me dá, meu Deus, eu quero, e nós não paramos para ver como é que está a nossa vida diante do Senhor. Nós não paramos para ver como é que estamos andando. Se nós estamos falando mal do vizinho, se nós estamos desejando o que é do outro, se nós estamos com uma coisa escondida e não dissemos nada. Nós temos que dar uma repaginada na nossa vida e ver que nós somos pessoas santas. Nós não podemos se contaminar com qualquer tipo de coisa. Nós não podemos se contaminar por uma coisinha que não vai levar nós a lugar nenhum e nós perder a nossa salvação, que é o galardão que nós temos para receber do céu. Então nós devemos, meus irmãos, prestar atenção como é que andamos, como é que estamos. Então aqui, quando nós vamos lendo, quando nós vamos botando em prática a palavra do Senhor, mais temente a Deus nós vamos ficando, mais sabido nós vamos ficando, mais experiente nós vamos ficando, e vamos sabendo o que é pecado e o que não é. Então que nós venhamos, meus irmãos, meditar, botar essa palavra no nosso coração, dar uma repaginada na nossa vida, consertar a nossa vida diante de Deus. Ali quando Elias foi ali no Monte Carmelo, que chegou a vez dele servir o holocausto dele, a Bíblia diz que Elias fez o que primeiro? Consertou o altar.
Ali Elias consertou primeiro o altar dele, para poder ele fazer o que ele ia pedir e o que ele ia fazer. Por que Deus mandava e Elias ia? E por que Elias orava e não chovia? E por que Elias orava e chovia de volta? Porque ele era obediente na presença do Senhor. Ele era paciente e ele era obediente. E ele andava em santidade na presença do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que às vezes nós, ser humano, às vezes nós pensamos bem assim: eu sou carne, eu faço porque sou carne. Não, meus irmãos, não é eu faço porque é carne, não. Que o Senhor está ali para nos moldar, e o Senhor está ali para nos ensinar e nos aprender. Se o Senhor falou, não pega, é pecado. Se o Senhor diz, não mata, você não mata. Não adultera, você não adultera. Não rouba, você não rouba. Mas aí você vai lá e faz outra coisa, fala mal do seu irmão. Não adianta. Por causa de um pecado, você perde o que você tinha ganhado para trás. Você perde por causa de um pecado. O seu galardão, que você já tinha sua coroa a receber, você acaba perdendo por causa de um. Se Deus diz não mata, você não mata, mas você rouba. E aí? Como é que faz? Não. Nós temos que cada dia pedir: Senhor, me conserta. Senhor, eu não valo nada mesmo. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso dos teus ensinamentos. Eu preciso da tua sabedoria. Isso aqui que acontecia era naquele tempo. Naquele tempo que o povo era temente a Deus. E hoje? E hoje que o povo não é temente a Deus? E hoje que o povo não obedece? E hoje que o povo vai para a igreja hoje e amanhã o povo tão pior do que nunca foi na igreja? Estão mais endemoniados. As pessoas que vai para a igreja e saem da igreja, eles saem com tudo. Eles saem fazendo coisas que só Deus mesmo sabe o que eles fazem. Então, meus irmãos, aqui nesta noite, esta é a palavra que o Senhor me deu nesta noite, que venha ficar nos nossos corações. Você que está aí do outro lado assistindo por esse canal, que essa palavra venha fazer a diferença de alguma forma no coração de vocês, que nós possa aprender cada vez mais do Senhor, que nós possa cada vez mais tentar ser mais obediente na presença do Senhor, porque é só o que o Senhor quer, é que nós obedeça. Se nós obedecer, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Tudo que nós pedimos, o Senhor nos dá. Só que às vezes nós não recebemos porque nós não merecemos. Às vezes nós não recebemos porque nós não fazemos por onde. Às vezes nós fazemos uma coisa e pensa que não é nada, mas para o Senhor é muita coisa. Então, meus irmãos, que nós possamos nessa noite refletir, e que esta palavra de alguma forma tenha deixado um meio de uma sementinha plantada aí no seu coração, para que nós possa meditar e possa cada vez mais melhorar na presença do Senhor, que é o que nós precisamos, pois somos pecadores. E eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.